Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos continuar a falar um pouco sobre a teoria de probabilidades. A gente vai resolver alguns exemplos, são esses exemplos que estão aí na tela agora. Vamos começar com esse aqui de cima. 5 candidatos a prefeito participam de um debate. De uma urna contendo os nomes dos 5 candidatos, o organizador do debate sorteia um candidato que fará uma pergunta e a seguir sorteia de uma segunda urna também contendo os nomes dos candidatos, um candidato para responder a essa pergunta. Qual a probabilidade percentual de um mesmo candidato ser escolhido nos dois sorteios? Então a gente quer fazer o seguinte, a gente quer olhar para a probabilidade é o quê? É o número de casos favoráveis, né? O número de elementos do nosso evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Tá bom? Então, quem é que é o nosso evento? É, nas duas urnas, sortear o mesmo candidato. Então, como que eu posso determinar aqui esse número de casos favoráveis? Eu posso pensar que eu vou fazer isso em duas etapas. Na primeira etapa, na primeira urna, eu tenho 5 opções. Eu posso escolher qualquer um dos 5 candidatos. Mas na segunda urna, eu não tenho mais 5 opções. Eu tenho apenas uma opção. Por quê? Porque eu só posso escolher aqui o mesmo candidato que eu escolhi na primeira urna, certo? Então, na hora que eu escolho quem é o candidato da primeira urna, automaticamente eu já estou especificando também quem é o candidato da segunda urna. Isso aqui, claro, é no numerador, no número de casos do evento, número de elementos do evento. Então, é o número de casos em que eu escolho o mesmo candidato nas duas urnas. E eu posso multiplicar aqui porque o número de escolhas em cada etapa não depende da escolha feita na etapa anterior. E aqui embaixo, como é que fica? Aqui embaixo eu tenho duas urnas, em cada uma eu tenho 5 opções, então eu vou ter 5 vezes 5, certo? 5 escolhas na primeira urna, 5 escolhas na segunda urna, multiplica de novo. Então simplifica aqui o 5 de cima com 5 de baixo, resultado é 1/5, beleza? Que é a mesma coisa que 20%, que é a probabilidade percentual aí. É a resposta para esse exemplo, beleza? Maravilha, então foi um exemplo simples em que a gente usou essa fórmula aqui, número de casos favoráveis dividido pelo número total de casos. Vamos para o segundo exemplo. Um vestibulando arrumou em uma prateleira de forma aleatória seus 5 livros de matemática, aritmética, álgebra, geometria, trigonometria e combinatória. Qual a probabilidade de os livros de aritmética e de combinatória não estarem juntos? Então, a gente vai fazer assim, ó. A gente, de novo, vai fazer a probabilidade que a gente quer é o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos totais. Então, como é que eu vou calcular o número de casos em que os livros não estão juntos? Eu vou começar calculando o que eu não quero que aconteça. Então, quem é o meu evento complementar aí? Isso aqui significa o quê? É o número de casos em que não acontece o que eu quero. É o número de casos desfavoráveis, ou seja, o número de casos em que os livros de aritmética e de combinatória estão juntos. Então, para calcular isso, eu vou pensar assim, ó. Eu tenho 5 livros, certo? Então, eu tenho aqui essas 5 posições, e como eu estou dizendo que aritmética e combinatória vão estar juntos, então eu vou pensar que aqui, nesses dois, por exemplo, eu tenho um bloco de 2 livros, em que vão estar aritmética e o livro de combinatória, certo? Dentro desse bloco, dos livros que vão ter que estar juntos, eu tenho duas opções. Eu posso iniciar com aritmética e depois com combinatória, ou iniciar com combinatória e depois com aritmética. Quer dizer que dentro do bloco, o número de permutações que eu tenho é 2 fatorial. Beleza? Agora, eu também posso permutar o bloco aqui, dos 2 livros, com os outros 3 livros. Então, eu fiquei com 4 elementos, os outros livros e o bloco, para permutar para 4 lugares. Então, eu tenho 4 fatorial permutações aí do bloco com os outros 3 livros. Multiplica, né? A minha primeira escolha foi decidir a ordem dos 2 livros dentro do bloco. Depois, a segunda escolha foi a permutação, a ordem do bloco com os outros livros. E essas escolhas são independentes. O número de escolhas que eu tenho em cada etapa não depende da escolha feita anteriormente. Vou multiplicar, certo? Isso aí vai dar 2 vezes 24, vai dar 48. Então, são 48 formas que eu tenho de organizar esses livros, de forma que aritmética e combinatória estejam juntos. Para eu saber agora em quantos casos eles não vão estar juntos, eu vou pegar o total de casos, certo?
Como é que eu calculo o total de casos? Aí é mais fácil, né? Eu tenho 5 livros para 5 lugares, vai ser permutação de 5. 5 fatorial, 120. Então, finalmente, qual é a minha resposta nesse exemplo? Qual que é o número de elementos do espaço amostral, o número de casos favoráveis? É o total, 120, menos o número de casos que eu não quero que aconteçam, que é 48. Então, eu vou ter 120 menos 48 aqui em cima, isso dá 72, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é 120. Então, agora eu posso simplificar. Em cima e embaixo, eles são divisíveis, por exemplo, por 12, tá certo? Então, 72 por 12 dá 6. 120 por 12 dá 10. Simplificando mais um pouquinho, a gente obtém que a probabilidade aí vai ser 3 sobre 5. Beleza? Essa é a resposta. Então, vê ó, que muitas daquelas técnicas que a gente estudou na parte de análise combinatória vão ser aplicadas aqui. Em muitos exemplos, ao invés de a gente calcular diretamente o número de casos em que alguma coisa acontecia, a gente primeiro calculava o número de casos em que essa coisa não acontecia e depois subtraía do total, certo? Então, a gente fica com essa resposta aqui, beleza? Bem, agora vamos para esse último exemplo. O último exemplo é: duas pessoas disputam um jogo em que são colocadas 100 bolas iguais, numeradas de 1 a 100, em uma urna. Ganha o jogo quem retirar simultaneamente duas bolas com números consecutivos. Então, qual é a probabilidade de isso acontecer? Novamente, mesma coisa. Eu vou começar fazendo o quê? A minha probabilidade vai ser o número de casos favoráveis dividido pelo número de casos totais, pelo número de elementos do espaço amostral. Então, primeiro, qual o número de casos favoráveis? De quantas formas eu posso aí ter dois números consecutivos? Então, para acontecer o que a gente quer, o resultado tem que ser 1 e 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 e 5 e assim por diante, até a última possibilidade, que seria 99 e 100, certo? Aqui eu tenho todos os casos em que o que eu quero acontece, em que eu sorteio duas bolas com números consecutivos. Então, quantos casos eu tenho aqui? Vamos olhar pelo primeiro número. O primeiro número está indo de 1 até 99. Quer dizer que aqui tem 99 casos, certo? São 99 casos favoráveis, em que os dois números sorteados são consecutivos. Então, em cima, aqui no numerador, eu vou colocar 99. E no denominador? Bem, eu estou tirando duas bolas simultaneamente, certo? Então, se eu tiro, por exemplo, 1 e 9, ou 9 e 1, dá no mesmo. A ordem não importa, tá certo? Então, eu tenho 100 objetos, dos quais eu quero escolher 2, sem importar a ordem. Portanto, isso aqui vai ser uma combinação de 100 elementos para escolher 2. Como que eu calculo isso? Em cima eu tenho 99, embaixo eu vou ter 100 vezes 99 sobre 2 vezes 1. Beleza? Então, 100 lá no denominador simplifica com 2, quer dizer que ficou 99 sobre 50 vezes 99. Vamos cancelar o 99, beleza? E aí a gente chega no resultado. Vai ser 1 sobre 50, certo? Então, essa é a resposta para esse exemplo. Tá bom? Com isso, a gente finaliza o vídeo. Beleza, pessoal? Então, era isso que eu queria ver nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.